Tudo bom, Cris? Tá me ouvindo? Legal. Eu tô ouvindo sim. E você está me ouvindo também? Tudo bom. Tá um pouco falhando aqui, mas eu aqui. É, mas a gente vai, eu vou até colocar aqui o fone também, para a gente poder falar um pouquinho melhor. Então, tá já. Ana, antes de mais nada, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Foi tudo assim de uma inspiração de última hora. Eu falei, não, vamos trabalhar isso. É um tema que chega muito para mim no consultório, né? E eu fiz uma enquete, né? E foi o que mais as pessoas pediram para falar hoje, né? Coloquei o tema ah, dores crônicas e o medo. E as dores crônicas meio que disparou aí na vida, né? E o motivo do meu convite para você foi a gente poder expandir um pouco mais esse olhar, né, do que é essa dor, né? E para a gente começar, Ana, eu vou pedir para que você se apresente, né? Você se apresente no que você trabalha, o que você faz, né, dentro da saúde integrativa, e aí a gente começa a falar sobre o tema. Obrigada, Cris. Obrigada pelo espaço. Esse é um tema bem interessante. Eu sou dentista de formação, né, e sou sanitarista, né, especialista em saúde pública, e atualmente eu trabalho com a parte de terapias. Eu sou Theta Healer, então eu trabalho com a parte de terapia. É uma terapia, se vocês não conhecem, né, ela é uma meditação frequencial. Então, ela atua identificando e transformando alguns programas subconscientes negativos, né, que é de medo, sentimentos, pensamentos, comportamentos que limitam, né? Então, essa é uma parte interessante de falar, porque as dores crônicas elas entram nesse aspecto emocional, energético. Então, é um tema bem interessante para Uhum. estar associando. E a saúde integrativa ela visa isso, né? Corpo, mente e energia, espírito, alma, e vai de como você se identifica com isso. Então, eu agradeço o convite e é um tema bem interessante da gente abordar. Legal. Ana, eu queria só que você falasse um pouquinho, até porque você tem um caminho, né? Quando você fala que você trabalhou na saúde pública, né? Uhum. E você tem um olhar ali no que se refere à saúde que faz você chegar onde você chegou, né? Nesse lugar de poder fazer, trazer esse olhar para a saúde, né? De uma forma integrativa. Isso me chamou muita atenção o dia que a gente estava conversando, que às vezes a gente não tem noção o que está acontecendo com a saúde, né? Da humanidade e a nossa também, para a gente poder chegar nesse lugar aqui, como que a dor crônica ela está instalada e como que as pessoas podem olhar como tratar de fato essa dor crônica, né? Porque eu tenho um olhar que eu vejo que muitas pessoas, quando chegam para mim no consultório para fazer um tratamento, já passaram, às vezes, por uma série de médicos. Já tomou uma série de medicação, que melhora um tempo, depois volta e vai e volta. E aí o que fica muito claro para mim, falei, gente, isso não é uma dor física. Está no físico, mas não é uma dor física. Então, as pessoas poderem entender como que elas podem cuidar dessa dor que está se manifestando no físico, que é uma dor emocional, é uma dor energética, aí a gente começa a levar para esses lugares, né? E as pessoas não estão muito conectadas nessa forma. Todo mundo quer tomar um anti-inflamatório, né? Me dá um corticóide e corta essa dor. Corta, mas é momentâneo. Né? Então, só esse olhar que eu acho que você tem de trazer essa consciência, né, no que você percebe nessa saúde pública e como que as pessoas podem, hoje a gente tem cada vez mais recursos para cuidar da nossa vida de uma maneira mais ampliada. Perfeito, Cris. É bem isso que você falou. A medicação não é o que resolve, principalmente falando de dor crônica, que é o tema de hoje, né? A medicação, ela é paliativa, né? Ela está tratando ali a questão pontual da dor, mas não a causa, é a consequência da dor. E quando você põe o foco na doença e na consequência, automaticamente isso é um problema de saúde pública, né? Porque você aumenta, você não está tratando a doença, e isso, a doença gera um gasto público, e o consumo de medicação e as consequências dessa medicação.
Então, hoje, a abordagem que eu levo sobre as doenças, você tem que analisar um aspecto multifatorial dela. Então, vamos pensar nas dores crônicas. Existe uma questão física, existe uma questão de dor física, que é fibromialgia, né? Então, a dor física, hormônios que regulam isso são liberados. Há uma questão mental, porque a pessoa não dorme, tem cansaço, tem a sensação da dor, irritabilidade. Existe uma questão social, a pessoa se isola, né? A pessoa com dor, ela vai se afastando, né, do lado social. E a parte energética de espiritualidade, né, mas a questão de energia, a pessoa ela se sente com a energia diminuída e isso afeta a vida dela como um todo. Então, a questão da saúde pública é para entender que, olhando a doença, a gente não está promovendo saúde, a gente está remediando, a gente está secando gelo. E isso é muito interessante. Perfeito. Muito interessante isso que você está falando, muito interessante. E hoje a gente reconhece que tem cada vez mais trabalhos e a busca também de pessoas, né? Para elas poderem encontrar essa saúde que elas estão perdendo, que está se manifestando, seja por uma dor crônica, seja por uma hipertensão, seja a depressão, isso tudo são sintomas, né? Que a pessoa está manifestando. Então, isso que eu quero fazer essa conversa aqui com você, Ana. Eu, como terapeuta, eu trago muito tema, né, da aromaterapia, né, a prática, né, com os óleos essenciais. E eu procuro trazer um pouco também da consciência para as pessoas do quanto, primeiro, a efetividade do uso dos óleos essenciais, que eles têm um campo de atuação de resultados assim que é fantástico. E eu quero ajudar as pessoas, de alguma forma, a mudarem a consciência de como elas estão usando os óleos essenciais. Então, tratar uma dor, o que vai acontecer com essa pessoa, né? Que a gente sempre fala, né? Vai criar uma nova possibilidade na vida dela, vai criar um espaço novo, e o que ela pode vir a preencher nesse espaço novo que ela está livre dessa dor, né? E que eu chamo isso daí de uma expansão de consciência, uma nova consciência que ela começa a ter, e é para ela poder avançar um novo degrau na vida dela. Isso é uma evolução de vida, né? Não é só se libertar da dor, o que ela pode criar para a vida dela, né? E eu acho que é isso que a gente conversou, né, hoje, que a gente traz esses três campos, né, do físico, do emocional, do energético, não podemos ignorar o espiritual, e como a gente pode trabalhar esses três níveis, né, na nossa vida, né. Então, eu vou falar, por exemplo, aqui, da aromaterapia, sendo bem objetiva e prática, tá, dentro dos óleos essenciais, aí você complementa, ver como é que fica isso para você. Então, os óleos essenciais, a gente sabe que são os componentes da planta, que elas têm uma série de componentes bioquímicos. Então, eles atuam no nosso físico de uma maneira muito efetiva. Muito efetiva. Então, não só pela inalação, como pelo uso tópico. E eu fiquei estudando essa semana. Falei, gente, olha, né? Cada óleo essencial, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele é quase todos eles têm essa propriedade, né? E eu estava vendo uma apresentação de uma cientista que estava fazendo um estudo de como os óleos essenciais atuam no nível tópico, a nível celular. Então, quando o corpo, né, ele está por um processo de dor, que ele está desenvolvendo um processo de estresse, significa que o sistema celular dele está todo ele afetado. Então, pode gerar essa dor crônica que ela não está localizada no único lugar e ela se... Então, aqui, como que os óleos essenciais eles podem atuar? Numa massagem, esse óleo vai penetrar no organismo dessa pessoa e vai poder fazer o quê? Uma restauração celular. Mas, é aí que essa conversa, e eu fiquei pensando, se uma pessoa está intoxicada, se ela está com o organismo oxidado, se está com o organismo estressado, se está com o organismo inflamado, o que ela está fazendo com a vida dela? A nível de alimentação,
a nível de relacionamento, que isso tudo que leva à doença. Então, não adianta só eu fazer um trabalho de uma massagem linda, maravilhosa, só que o hábito dela na vida é comprometido, né? Então, é que nem você tem um pneu furado, que você fica ele andando com o prego lá o tempo todo, aí faz o vidro lá, o pneu anda. Então, eu tenho que tirar o prego, eu tenho que trocar o pneu. Então, é isso que eu queria ver com você, o quanto a gente pode levar isso em conta, né? Quando a pessoa começa a fazer o trabalho, falei, meu, o que traz o bem-estar? Ele restaura. E é esse mecanismo que eu queria trazer, né? Essa consciência do que pode fazer. Primeiro, gente, de alimentação, isso não tem como a gente abrir mão, né? E um trabalho no sentido, seja a nível de meditação, trabalho de desenvolvimento pessoal, o que o organismo de uma pessoa, quando ela começa a se libertar dessa dor, e como que ela pode viver a vida dela e está incorporando essa consciência. E você está pensando, né, que você está com a saúde integrativa, né, que você está trazendo todos esses aspectos, né? Perfeito. Exatamente, Cris. O que você falou, eu brinco que assim, o nosso corpo, né, a gente é um. Desculpa, tá cortando para mim. Tá me escutando? Tá me escutando? Então, assim, eu brinco que a nossa saúde, ela é como se fosse um celular de aplicativos, né? Que a gente tem vários aplicativos. A gente tem um aplicativo que é o corpo, um aplicativo que é a mente e o outro que é a energia. A gente não pode deixar de levar em conta esses três aspectos. Então, quando a gente fala da dor crônica, e uma coisa que se trouxe muito bem é a questão da nova consciência, né, de que existem esses três aspectos, e é um pouquinho do que é o meu projeto, né, trazer essa consciência para as pessoas, porque uma questão é a questão física, né, um aspecto. E outra coisa também que você pontuou, que eu achei interessante, é que no caso da dor crônica, você tem que entender que o que a gente está lidando, né, é com a causa, né? A consequência é a dor. A causa é o que a gente está buscando com essa nova consciência. E o que a gente faz como terapeuta, né, seja na aromaterapia, na meditação, no Theta Healing, é você facilitar, nós somos facilitadores da diminuição desse sofrimento, dessa condição de saúde para o paciente. Então, a gente transforma essa realidade dela de uma forma global. Tá escutando? Aqui deu uma cortada. Deu uma cortada. Então, você falou da terapia, buscando a causa. Isso. A gente buscar a causa, não a consequência. E quando você tem essa nova consciência, você consegue perceber que a cura, ela está na diminuição desse sofrimento causado por essas condições, né? E essa tridimensional, né, digamos assim, ela faz com que você possa criar uma nova realidade para você, no aspecto de cura, né, de alívio, de libertação desse sofrimento. E na nível assim, de alimentação, o que você indica, o que você fala, né, Ana? Alguém que está sofrendo. Eu tive lesão da articular e eu notei, eu falei, gente, se eu não mudar minha alimentação, é algo interno, porque eu falei, gente, não tem como passar uma vida tomando anti-inflamatório. Eu tive um rompimento parcial de ombro treinando, né, Aikido, né, que eu faço uma arte marcial. E na hora que eu fiz essa mudança, o meu ombro começou a curar. Então eu vejo quanto isso as pessoas têm que despertar para isso, né? É difícil, é difícil. A vida exige uma manutenção, né? Então, não sei o quanto que você pode falar.
Hum? Né, de uma maneira muito prática, assim, alguém que está vivendo, né, que está numa crise, né, agora, se a gente puder ajudar essa pessoa agora, né, qual que seria uma primeira orientação que a gente pode dar? Então, uma questão que eu sempre gosto de pontuar, antes mesmo da questão física, é existe a questão alimentar, existe uma questão de hidratação. Eu sempre falo, o ponto número 1 da saúde física é a água. Então, você tomar 2 Olha, litros de água, você acaba lubrificando as suas articulações. E eu falo assim, são coisas pequenas. Às vezes a gente vê o macro, né, muita coisa, e não a pequena coisa que a gente pode fazer para a gente tomar posse aí de ser responsável pela nossa saúde. Então, eu sempre falo, quer a dizer, primeira então, que coisa, a desidratação. desidratação comporta a dor. Olha Sim. que interessante isso, nunca tinha pensado dessa forma. Eu falo que assim, você conseguiu acrescentar a água na sua rotina, é mais fácil de você acrescentar as outras indicações, porque é o mais simples e isso já começa a criar um hábito de você olhar para você, de você ser responsável pela sua saúde. Então, primeira coisa, coloca água, né? Toma posse da sua saúde física, cria essa consciência do seu corpo, de você, né? E uma coisa que é fundamental, Cris, é a pessoa tomar distância de ela ser a doença, tá? Então, assim, não é que você é ansioso, você está ansioso. E essa consciência faz toda a abordagem física e emocional, mental, ser mais fácil. Então, existem aspectos alimentares, né? A dor, ela libera hormônios regulatórios. Então, tem alimentos, existem formas de você contornar isso de uma forma alimentar. Claro que aí vai muito particularidade de cada indivíduo, então eu não gosto muito de ser muito pontual nisso, mas a questão é que você é responsável, né? E existem pequenas atitudes que você pode fazer para minimizar isso, né? Então, eu sempre falo, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer atividade física porque eu já tenho dor, vai piorar. E na verdade é uma desculpa que a gente dá, né, para não ser responsável. Então, procurar pessoas responsáveis, né, tanto pela consequência da dor como pela causa. E isso entra muito a questão da aromaterapia, das terapias, né, de você identificar isso. Se a pessoa tem dificuldade, ela se identifica muito com essa dor, é aí que você tem que olhar. Aí que está o ouro, né? Nossa, mas você soltou uma preciosidade aí agora, que é o aspecto da hidratação. Exatamente. É uma coisa assim, é incrível, porque quando eu penso, né, assim, na massagem, eu venho para o meu campo aqui como terapeuta e trazendo aromaterapia. Porque tem horas que parece que eu mergulho dentro do organismo e é como se eu estivesse lá dentro no meio da célula das moléculas. E se o corpo está desidratado, o sangue, ele não circula de uma maneira fluida como ele deveria circular. Ele fica isso dentro da medicina chinesa, que a gente chama até de estagnação do qi, do shui. Ele fica Uhum, estagnado. exato. E ali, não é? Ele obstrui, então ali todo um processo inflamatório, ele fica ali parado, estagnado, a energia parada. É muito interessante isso que você está trazendo, que o lance da hidratação faz com que aquela toxina ela flua e ela vai embora. Exatamente. Gente, quer tratamento E na mais barato meditação, do que... exato, é água, você consegue em qualquer lugar, não tem desculpa. E na meditação, né, no Theta Healing, uma das questões é justamente isso, o paciente está hidratado. Olha como vai se conectando, né? Como as coisas vão se conversando. Nossa Senhora, isso é muito precioso, porque na hora que você está hidratado, as toxinas, elas têm como sair do organismo, elas têm como fluir. Você pode fazer uma massagem com aromaterapia, usando aqui, né, manjericão, lavanda, sândalo, tem uma série, óleo essencial de copaíba, só que se a pessoa não está hidratada, aquilo não vai ficar estagnado junto no organismo. Então, ele vai começar a gerar o que? Um outro problema de Sim, intoxicação por óleos essenciais, porque tem estudos disso daí também. exatamente. E a própria água, se você for num médico, né?
A própria hidratação do corpo faz com que a sensação de cansaço diminua. Um dia que você está hidratado, isso daí sem terapia nenhuma, é você tomando, faz o teste, né? Você que não toma muita água, começa a tomar 2 litros ou 3 litros de água. Você vai ver como a sua disposição muda, só por acrescentar hidratação. Nossa, Ana, olha só, isso que eu acho fantástico, da gente trazer essa consciência, porque as pessoas sempre estão buscando fora, né? Então, é o anti-inflamatório aqui, a massagem, gente, isso tudo, tem coisas que não precisa, tem outras coisas que de fato ajudam, aí eu trago aromaterapia, mas essa consciência que você está trazendo da hidratação, gente, o teu cérebro sem água não funciona, gente. É um problema muito sério. E uma coisa também, Cris, que você falou é a questão da crença. No Theta Healing, a gente trabalha com identificação de crenças subconscientes. E muitos pacientes com dores crônicas, eles têm uma crença de que eles precisam sofrer. Eu sei que é pesado isso, mas de que eles estão vinculados a essa dor e precisa ser difícil para curar, né? Que isso existe, né? Assim, eu falo que a gente acessa essas programações mentais, que isso foi criado em algum momento da sua vida, de que talvez você seja como uma penitência, né? Então, existem crenças que estão alterando isso. E realmente, quando eu falo da água, as pessoas falam, não, mas você não vai dar remédio, você não vai... Não, primeiro você toma água, primeiro você começa meditando em casos de ansiedade. Então, é simples, a cura é simples. Mas você sabe que você está trazendo, eu vou trazer um caso que eu atendi, que foi algo assim, ao mesmo tempo, é impressionante a gente ver como é efetivo. Foi a história de uma menina com 22 anos de idade, com uma fibromialgia que ela sofria, sem brincadeira, já há uns 12 anos da vida dela. E eu fui ver a história que estava lá, isso que você está trazendo de crença da dor, que acha que tem que sofrer. E ela tinha uma história, não é que era traumática, era terrível. Aqui eu posso até falar, ela tinha uma história que o pai cometeu um suicídio no dia do aniversário dela. E essa menina, desde o dia do evento, o corpo dela, o campo emocional dela se organizou de uma tal forma para lidar com aquela tragédia, do dia do aniversário dela, que ela se travou e fechou. Então, ela começou a sofrer seríssimo, ela começou a desenvolver a fibromialgia e problemas seríssimos na menstruação e enxaqueca. E a mãe dela veio me encontrar, ela estava me vendo nas lives, tudo, veio conversar, e eu tratei ela só com óleo essencial de vetiver. Ana, você não tem noção, essa menina chorou durante 2 dias o que ela não chorou em 12 anos na vida dela. E a mãe, não, o que eu faço? E teve desinteria também. Ela choro e desinteria. Eu falei, hidrata. Bia, aí você está falando, me veio a lembrança. Eu falei, hidrata e deixa, porque ela está liberando um campo emocional, energético, que ficou aí. A menina passou 2 dias, essa menina não tinha mais nada. Exato. Nada. E a gente está tão conectado. É isso mesmo. Eu falo e aí que a gente está tão... falando, não, é que tá cortando aqui para mim, então fica atrasado. O que eu estou falando é que assim, essa conexão é tão íntima e as pessoas... Tem pessoas que têm crenças de que precisa ver para crer, né? É uma crença, a programação que você colocou no seu corpo. E a emoção, o pensamento e a espiritualidade, a energia, como que você lida... Existe, né? Você vendo ou não, você acreditando ou não, eu falo que é que nem a gravidade, você não precisa acreditar na gravidade, ela existe, independente de você acreditar ou não. E nessa abordagem da nova consciência, né, que a gente está criando, que está criando, existe, né? Não é criada, existe, essa questão emocional para o aspecto físico é muito ligada, né? Então, isso que você fez uma abordagem emocional. É uma abordagem total, exatamente. Foi uma abordagem emocional, reconhecendo a história que ela estava trazendo, a dor, mas eu não fui dar um anti-inflamatório para ela. Eu fui exatamente isso, eu fui trabalhar da emoção de uma história, de um contexto da vida dela. E liberou ela daqui.
É muito lindo isso, né? De como que a gente pode ver a dor, né? De que ângulo que a gente está olhando essa dor, né? Se é um olhar muito medicamentoso, essa dor vai permanecer. Exato. Mas Porque a dor se é um olhar... fala. é porque a dor é aquilo que eu falo. Isso é, da consequência, de você lidar com a consequência, você lidar com a consequência da dor é você estar sempre lidando com a dor. Quando você olha para a causa que gerou a dor, você está indo no foco e você consegue resolver de forma duradoura, efetiva, porque você não está Uhum. resolvendo a consequência. E acessar a emoção com a aromaterapia, que é incrível, né? Eu uso, é uma forma de você ir na causa. E aí você não precisa se medicar. E aí conecta com o que a gente falou no começo da live, questão de saúde pública. A gente resolve, a gente cura doenças e diminui gasto público. Olha a consequência de um paciente com dor crônica para a saúde pública, né? De medicação, é, de gasto público, inclusive. Não, e não olhando nem tanto esse aspecto do custo, mas de você recuperar uma pessoa para a vida. Exatamente. É recuperar uma pessoa, né, para uma atividade dela, seja no campo familiar, no campo profissional. Então, é recuperar um ser, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente trazer essa consciência de como a gente pode olhar essa dor crônica, né? É algo que dói, Uhum. né? E a gente sabe que, eu botei até ontem, né? Uma fibromialgia não é mimimi, é real, é Exato. real. Então a fibromialgia não é mimimi. Então é Exato. exatamente isso daí, né? Como que a gente pode olhar, como a gente pode acolher essa pessoa que está trazendo E isso, essa queixa, né? isso é o aspecto multifatorial, né, das dores crônicas, né, que é o aspecto físico, mental e o social, né? Imagina, essa pessoa está com dor, e como que isso, imagina para uma questão familiar, uma questão de relacionamento, ela inserida às vezes, num trabalho com dor, então a nossa saúde ela é maior, é multifatorial, multifacetada, o aspecto realmente salvar uma vida, transformar uma pessoa em sofrimento. Ela está em sofrimento. Uhum. Legal isso, Ana, muito legal. A gente poder expandir e como que a gente pode. Deixa eu ver aqui se eu consigo formar o que eu estou pensando aqui. Eu acho que essa nova consciência, né, essa nova consciência que vem das pessoas, hoje a gente vê cada vez mais pessoas se mobilizando, havendo um grupo, né, vamos dizer assim, né, de um olhar mais holístico, né, dos problemas e as queixas que as pessoas trazem, né. Então eu sinto que estão havendo profissionais que estão expandindo o seu olhar e as próprias pessoas estão buscando outras formas de se tratarem. Eu acho que é Sim. aí que a gente está podendo dizer que está havendo uma cura maior, né, uma consciência, né, na cura da humanidade. E é Exato. isso que eu quero validar aqui, né? E que o meu convite para você. E fala, que você ia falar. É bem o que você trouxe, né? Essa nova consciência de identificar e você se desassociar disso, dessa questão de saúde, e que é possível. E a cura, a gente estava falando um pouquinho da autocura, né? Um pouquinho hoje, é, é você se empoderar do seu poder de curar, né? E entender todos Uhum, esses aspectos e não ficar à mercê de um sistema de saúde, de um remédio, porque isso prende, isso dá uma que sensação de legal. sufocamento e não de alforria, liberdade, de uma nova realidade para você, né? Uma paz mental. Eu falo que a gente cria, a gente liberta a pessoa desse sofrimento mental. Isso é o que Uhum, acontece. uhum, muito legal isso. Então, vamos tentar organizar isso tudo aqui que a gente está falando, né? A gente está trazendo, primeiro, assim, um processo de autocura, né? Que hoje a gente tem muitos recursos que as próprias pessoas elas têm acesso para elas poderem. E o acesso, eu acho, maior
maior, que nem nós estamos aqui fazendo uma live, estamos aqui trocando uma ideia, você dentro da área da saúde, com todo o entendimento, né, de um corpo, como é que funciona, todos os processos de complicações de saúde e doença, né, eu dentro da minha área como terapeuta, e que a gente vem aqui compartilhar esse conhecimento. Mas eu acredito que as pessoas estão entendendo que a cura não é uma questão só de saúde, estão entendendo minimamente que a saúde é reflexo de uma condição maior de sofrimento. É uma condição maior, que a saúde é reflexo maior de sofrimento. Interessante isso que você traz, Elis. Estão entendendo Exatamente, mesmo isso que que ela mínimo... falou, então, que pelo que eu li aqui, é que assim, a cura ela não é só uma questão de saúde, como a gente abordou os vários temas, né? É uma questão social, né? A cura ela é uma questão de inserção social, de paz mental, e também que a saúde, aqui ela falou que é reflexo de uma condição maior de sofrimento, e aí é você ver o paciente como um indivíduo que está sofrendo e não como uma doença. Isso que ficou presente para mim, que há uma pode ser. condição e você tem o sofrimento como eu falo que hoje em dia a gente tende a ter um pensamento em massa de doenças, pacientes com doenças crônicas, mas existe um indivíduo que sofre em diversos aspectos e esses sofrimentos geram outras questões. Então, outra coisa interessante desse comentário foi individualizar, né? Não existe fórmula mágica, não existe pílula mágica. Existe um paciente que sofre, existem condições que causam esse sofrimento e existem abordagens para todos esses níveis de sofrimento. Tem paciente que sofre questão social, outros não. Outros sofrem questões físicas, outros são mentais. Então, individualizar isso. E a saúde, ela é tudo isso, né? Então, é interessante ter essa abordagem e entender esse sofrimento, que é um sofrimento real. Então, a gente pensando, né, para a gente não se perder aqui no nosso tema, né, que você trouxe, né, que a gente pode pensar, se eu estiver errada, você me corrige, tá, Ana? Que quando uma pessoa chega com uma queixa, né, de dor crônica, então a gente está olhando que tem algo que está instalado no físico dela, né? É algo que é real, é sensorial, é corporal. E isso pode mostrar o quê? Que ela já entrou numa descompensação, numa disfunção fisiológica, biológica, seja a nível hormonal, né, que geralmente, né, que ela entrou por uma questão emocional, uma atividade, o corpo dela entrou num estresse que pode ter gerado. E estresse que a gente fala, gente, não é só um estresse de trabalho, atividade, é estresse físico, né, de atividade física, é estresse. Né? Tudo que vai além, né, do limite, né? Então, tem algo que está dizendo o quê? A vida dessa pessoa está num ritmo que não está saudável e está gerando essa patologia no físico dela. Agora, como que essa pessoa pode começar a olhar para tirar essa condição do físico dela? A primeira coisa que você trouxe, que eu achei fantástico, é a consciência da hidratação. Se hidratar. Exatamente. Fígado, não é? Tem um rim, um fígado. Ana. Então, a hidratação é a primeira condição para poder começar a sair, né, de um estado crônico de dor. E aí ela vai começar a ter condições de poder olhar para essa dor e poder se entregar para um trabalho pessoal dela, que aí a gente está chamando de autocura. Faz sentido isso, essa linha de raciocínio, Ana? Perfeito, perfeito. E aí, quando eu trago a aromaterapia, né, que aí é o meu foco, para não deixar o meu pessoal aí abandonado dos óleos essenciais, e aí eu diria que um trabalho com aromaterapia, ela vai ter uma eficiência muito maior. Eu não tinha pensado dessa forma que você trouxe.
Sim. Então, ela pode ir para uma massagem, né, trabalhando um óleo dependendo do que é essa dor, como é que ela está instalada, trazendo óleo carreador de copaíba, ela colocar um óleo de eucalipto, até de manjericão e lavanda, preparar uma sinergia e o organismo dela vai estar em condições de absorver esses óleos essenciais e liberar também, porque está circulando, gente, está circulando. Muito bom. Então, Isso, e isso vai aumentando, depois ele vai pegando mais consciência e incrementando outros aspectos aí para pegar a causa. exato. Isso que você trouxe é bem interessante, Cris, porque assim, primeira coisa é você entender que existe um corpo, uma mente, uma energia, você dissociar da doença, você tomar consciência de que você não é a doença e Perfeito. abordar os três. Você tem que abordar os três: o corpo, a mente e a Não, energia. Um só não funciona, tá? É paliativo. não funciona. Então, a aromaterapia eu gosto muito porque aborda assim uma questão mental, emocional, como você mesmo relatou da sua experiência. E como terapeuta, né, eu sou coach de saúde integrativa e sistêmica, eu analiso esses três aspectos e eu trabalho muito com a questão de crenças que estão vinculadas no seu subconsciente relacionadas à dor. Tem gente que tem uma crença de que precisa ser dolorido, senão não tem satisfação. Então, como terapeuta, a gente limpa essas crenças do seu subconsciente e te propicia libertar dessas amarras do sofrimento. Show, show. Nossa, bárbaro, sabe, Ana? É ajudar uma pessoa a como ela pode começar a sair dessa dor crônica, porque ela está fazendo algo que não está funcionando. Isso já é a primeira coisa. Se está crônico, bom, já fez isso e aquilo que não está funcionando. Então, vamos organizar esse processo. Então, trazer essa organização para ela poder o quê? Expandir a vida dela de uma outra forma. Eu não quero estar num trabalho, né, que às vezes muitas pessoas me procuram, a gente fica dando receita. E não é. E não é. É muito fácil. Você vai lá, prescreve, dá receita e fala, bom, mas quem está por trás, né, que está pedindo isso? Como é que está a vida dessa pessoa? O que está acontecendo com ela? O que faz ela estar entrando nesse espaço, né, dessa dor? Então tem que olhar para isso, a gente não tem como ignorar. Isso, Cris. E uma coisa que você falou, eu achei perfeito, foi a questão de não desista. A cura não é linear, você não vai tomar um remédio e pum, acabou. Então, ele é um processo. E como coach sistêmico, eu analiso os aspectos e eu indico, meu projeto de saúde integrativa é para integrar todas as áreas convencionais e holísticas. Então, tem casos que eu indico aromaterapia, eu indico óleos essenciais, porque tudo vai somar justamente para você não desistir do seu resultado, que o resultado que você quer é o seu bem-estar. Exatamente, exatamente. Nossa, que demais, Ana. Muito legal, muito legal. Não sei, acho que o nosso tempinho aqui já está chegando, né? Eu estou sem meu reloginho aqui. Sim. Mas foi bárbaro. Eu agradeço, Cris, demais, assim, o seu papel. Eu falo que assim, a gente se integra, a gente se complementa. Eu indico muito aromaterapia, eu indico muito óleos essenciais, eu utilizo muito e faz parte dessa saúde integrativa. Então, obrigada pelo espaço, obrigada pelo trabalho que você faz. E é isso, a gente está em busca de saúde, de promoção de saúde, de transformação. De saúde. Transformação e despertar as pessoas, né? Que isso é possível e é muito mais simples do que elas imaginam. Exatamente. Tá bom? Ana, obrigada, eu agradeço muito você ter aceitado o convite e ter podido clarear aqui muitas questões e vamos marcar outros encontros como esse. Com certeza. Tá bom, querida? Obrigada, Cris. Obrigadão, viu? Eu agradeço. Um beijo. Eu que agradeço. Um beijo grande para você, Ana. Um dia maravilhoso para ti. Você também. Beijo, tchau.